E está aberta a inscrição para o vestibular da IPB. E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente porque nós vamos falar sobre prova de vestibular para seminário da IPB. Exatamente. Alguns que estão aqui no canal há bastante tempo sabem que eu tive contando a minha história do que é fazer um seminário da IPB, partilhando sobre as leituras de cada semestre. E muitos de vocês estão interessados em entrar para essa vida também, então eu gostaria de aproveitar esse momento que abriram as inscrições este mês para comentar um pouco de como isso funciona. Hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, existem diversos seminários. Vamos ver quais são aqui? Olha só, Seminário Presbiteriano do Sul, Seminário Presbiteriano do Sul, Extensão Curitiba. Então, existem seminários que têm essa extensão, né? Seminário Presbiteriano do Norte, Seminário Presbiteriano JMC, Seminário de Noel Nicodemos, Seminário Ashbel Green Simonton, Seminário Brasil Central, Seminário da Amazônia, Seminário Noroeste do Brasil, Seminário Presbiteriano de Brasília e Seminário Teológico do Nordeste. Então, 1, 2, 3, 4, 10, 11. Então existem 11 possibilidades de seminário dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil e para você fazer parte de qualquer um deles, você precisa fazer essa prova. Essa prova é elaborada pela JET, Junta de Educação Teológica. Então o que acontece dentro de um contexto da IPB é um vestibular unificado. Existe uma prova a cada ano e você precisa fazer essa prova para se ingressar em alguns dos seminários. Você pode se ingressar em qualquer um desses seminários fazendo esta prova e sendo aprovado, obviamente. Então não existe uma prova para cada seminário, tá? Então vamos esclarecendo aí algumas coisas. Como é que você pode ter informações a respeito da prova, informação do edital? É bem simples. Você vai acessar o site da IPB, então tá aqui o site ipb.org.br. Se você descer um pouco, você vai ver aqui processo de admissão aos seminários da IPB 2024, bacharel em teologia. Clica aqui. Muito bem, descendo aqui você vai ver esse banner com as datas, né? Então começou a inscrição dia 1º de junho, vai até o final de agosto, 31 de agosto, e as provas são no dia 7 de outubro. Aqui tem uma palavra, né, do reverendo Ageu, da coordenação do processo. É importante você dar uma lida atenciosa aqui, mas vamos lá olhar o formulário de inscrição e o edital. Clicando aqui, nós temos o edital, olha aí, bonitinho, manual do aspirante. E vamos lá, eu queria comentar um pouco sobre como é a prova ou como você se preparar para a prova de maneira bem por alto. A depender do interesse de vocês, se render aí bastante gente interessada, depender da demanda, a gente pode pensar na possibilidade de um vídeo mais detido sobre como se preparar para a prova. Mas vamos comentar por alto aqui o edital, eu creio que já vai ajudar bastante gente que está interessada e que tem me mandado mensagens aí. Vamos lá. Muito bem, então começa aqui destacando as datas, né? Terão provas diferentes, nós vemos aqui, ó, o horário da prova será o seguinte: das 10 às 13 horas, prova de português, literatura, redação e língua inglesa. E depois, das 14 às 17, prova de conhecimentos gerais da Bíblia e símbolos de fé da IPB. Então, esteja ciente, tá? Esteja bem hidratado, esteja separado aí, né, esse dia, porque você vai ficar o dia todo fazendo essa prova, né? Começa às 10 da manhã, vai até às 17, tendo um intervalo de 1 hora para você fazer uma refeição. Vamos lá. Então aqui comenta um pouco sobre cada uma das provas. Então, conhecimentos gerais de Bíblia. A prova de conhecimentos gerais da Bíblia será composta de 40 questões, valendo 1 ponto cada, as quais devem permitir ao candidato que evidencie conhecimento básico dos principais períodos, histórias e personagens do Antigo e Novo Testamento. Já fica uma dica aqui. Ao ler esse edital, é importante que você já consiga visualizar o conteúdo que é apresentado nesse edital. Então, se você lê o edital e não sabe do que se trata, já fica a dica. Você precisa se aperfeiçoar naquela área. Eu acho que essa é uma dica muito boa. Leia o edital e já consiga visualizar, já perceba quais são as suas áreas que talvez estejam mais defasadas e qual a área talvez que você já esteja mais seguro, né? Que você já entende bem. Então, por exemplo, conhecimento alimentar sobre os seguintes personagens do AT: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Sansão, Samuel, Davi, Salomão, Jó, Daniel, Esdras, Neemias. Você sabe quem são essas pessoas? Sei de tudo. Beleza, você tá bem. Agora, rapaz, Gideão, eu lembro alguma coisa, mas não lembro o que acontece com Gideão, não. Opa, dá uma pesquisada em quem é Gideão. Fica a dica, você se atentar mais para aquilo que você tem dificuldade. Períodos.
patriarcal, tribal, monarquias, exílio babilônico e medo-persa e pós-exílio. Você consegue discernir, você consegue encontrar nas escrituras onde se trata desses períodos? Fica aí uma dica também para você se atentar, né? Se você... rapaz, exílio babilônico, que livro da Bíblia que fala disso? Se você tem dificuldade, já é uma coisa para você se atentar. Muito bem, Pentateuco, autoria, conteúdo em destaque de cada livro, dias da criação, primeiro pacto, queda, promessa redentiva, os fatos de Gênesis 3 a 11, instituição do sacerdócio e tal, e aí lista aqui diversos assuntos que você precisa estar familiarizados. E perceba que existe alguns capítulos chaves aqui também, né? A mensagem do Salmo 1, 2, 19, 23, 32... Então, assim, é bastante coisa. Recomendável, no mínimo, você dar uma lida em todos esses capítulos. O Novo Testamento é semelhante, né? Tem vários destaques aqui. Olha só, conhecimento elementar sobre os seguintes personagens. Jesus, sei quem é. José, Maria, beleza. Isabel, Zacarias, vixe, quem são esses? Tem que saber. Paulo, Barnabé, Timóteo, né? Os 12 apóstolos. Aqui segue também que é necessário você saber sobre essas passagens. Então, bem-aventurança, sermão do monte, jejum, divórcio, confissão petrina. Você sabe o que é confissão petrina? Você tem que saber o que é confissão petrina. Perigo da riqueza, grande mandamento, sermão escatológico, instituição da ceia, grande comissão, transfiguração de Jesus. Então, tudo isso, né, você precisa estar familiarizado. Então, prepare-se aí para ler muita Bíblia. Porque, claro que não vai cair uma questão para cada coisa dessa, porque são 40 de tudo de Bíblia. Eu acho que tem 40 pontos só de Antigo Testamento aqui, né? Então, não vai cair tudo isso, mas pode cair qualquer uma dessas coisas. Então, esteja preparado. Símbolo de fé. A prova de símbolos de fé será composta de 40 questões, valendo um ponto cada questão, para permitir que o candidato tenha esse conhecimento básico dos principais pontos doutrinários do nosso sistema, exposto na confissão de fé e nos catecismos maior e breve. Deixa eu te dar uma dica aqui de quando eu fiz essa prova, que essa foi uma coisa que eu meio que... peraí, como é que é? Perceba que fala de pontos doutrinários do nosso sistema expostos na confissão de fé e nos catecismos. Não está dizendo que é uma prova sobre a confissão de fé e os catecismos. Deu para pegar? É uma prova sobre o quê? Sobre nosso sistema. Pontos doutrinários de nosso sistema, que está na confissão de fé e catecismo. Mas o que eu quero dizer com isso é que existem coisas que estão para além. Existem coisas que são expostas nos símbolos de fé, mas que na prova pode ter alguma coisa que é uma aplicação daquilo que está lá, entendeu? Então não vá só pela letra, entenda a teologia que você encontra nos símbolos de fé, tanto confissão de fé de Westminster quanto os catecismos breve e maior de Westminster. Leia com atenção e entenda. Se tem alguma pergunta que tu leu lá e não entendeu, cuidado que tu pode ter problema justamente nessa pergunta que você leu e não entendeu. Português. Então, português tem basicamente tudo aqui, né? Eu acho que uma dica boa para você estudar português é você pesquisar na internet, digamos assim, prova de cursinho. Existe muita coisa na internet pronta, assim, questões, quiz de língua portuguesa. Vale muito a pena você observar quais são as áreas que você tem dificuldade. Então, por exemplo, concordância nominal e verbal, você fala os plural errado, esse tipo de coisa. Pesquise, olha só, eu falando tudo errado. Pesquise questões que envolvam este assunto que você tem dificuldade. E aí, responda questões e avalie o seu conhecimento a partir desses assuntos. Eu acho que é muito melhor você focar em assuntos específicos que você tenha mais dificuldade. Análise textual, aqui tem algumas coisas de interpretação de texto também, né, dentro da prova de português. Literatura. Então, olha só, a prova de literatura envolve 20 questões, permitindo ao candidato a ter capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto de natureza literária ou não. Olha só. Para responder, você precisa ler A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e Clarissa, de Érico Veríssimo. Eu acho que todo ano tem um livro diferente aqui. Tem 2 livros diferentes aqui que você precisa estar atento. Nem sempre vem os mesmos livros. E aí vem redação também. Capacidade de expor uma ideia, apresentar argumentos contrários e favoráveis, fornecer conclusão a partir do tema, mobilize conhecimento e opiniões. Olha, como é que você estuda para isso aqui, né? Não tem como você estudar para isso aqui. Mas tem como você exercitar a sua argumentação, né? Convém você treinar escrita, convém você ser acompanhado por um pastor, né? Convém que você tenha condição de ter senso crítico, por exemplo, em leitura, né? Em exposição doutrinária. Geralmente, as
as questões aqui da redação que você precisa responder tem muito a ver com caráter apologético, muitas vezes com caráter de igreja e sociedade, como é que a igreja pode se portar diante, sei lá, de proibição estatal ou de o liberalismo no meio da igreja, esse tipo de coisa. Então, você precisa ter um olhar atento para saber se expressar de maneira firme, né, de maneira cristã, diante desse tipo de coisa. E nós temos aqui um livro para suporte, né? Para preparar para a redação que será proposta, é necessária a leitura do livro Nossa Suficiência em Cristo, de John MacArthur, editora Fiel. Por muito tempo, por muitos anos, desde quando eu fiz a prova, na verdade, desde antes disso, mas enfim, era o livro Com Vergonha do Evangelho, da editora Fiel, também do John MacArthur. Agora vai ser o livro Nossa Suficiência em Cristo, também do John MacArthur, também da editora Fiel. Então, dica, compre esse livro e leia. E leia com atenção, e leia acompanhando o pensamento do autor. O livro é obrigatório, você vai precisar fazer uma declaração lá de leitura, vai te fazer pergunta, o que o John MacArthur falou na página tal, tal? Não, não vai. Mas o assunto tratado no livro vai te ajudar a responder a questão da redação. Então, é bom você ler, tá? Leia. Inclusive, vou deixar o link aí na descrição, né? Vamos aproveitar aqui esse momento. Você me ajuda. Eu tô gravando esse vídeo ajudando você. Como é que você pode me ajudar? Comprando os livros no meu link aí na descrição. Você não paga mais por isso e eu ganho uma pequena comissão. E me ajuda aqui, né, a produzir conteúdo para a internet. Vamos lá, continuando falando. Temos também uma prova de inglês. 20 questões de prova de inglês e aqui também vem falando de tudo. Olha, também eu acho meio complicado estudar para inglês, né? Dica, avalie aquilo que você tem mais dificuldade. Por exemplo, ênfase do uso do to be. Você entende de verbo to be, né? É uma coisa que todo mundo estuda, mas você tem que saber. Verbo to be, como é que é o verbo to be no passado, no futuro, você precisa saber essas coisas. Como é que forma negativas, interrogativas, né? É isso aí, é meio difícil, eu tenho dificuldade, mas até que eu fui bem na prova, pelo que eu me lembro. Bom, e basicamente é isso, né? Olha só, pequenas orientações aqui. Na realização da prova não será permitida qualquer forma de consulta, devendo as dúvidas, se houver, serem esclarecidas com o responsável pela aplicação das provas. Serão excluídos do processo, em qualquer tempo, os candidatos que prestarem informação falsa no requerimento de inscrição, incorrerem em comportamento indevido ou desrespeitoso com qualquer irmão envolvido no processo, faltarem ou chegarem atrasados em qualquer das provas, não cumprirem as instruções constantes nas provas, forem surpreendidos durante a prova em qualquer tipo de comunicação com outro candidato, fazendo uso de telefone celular, smartphone, aparelho eletrônico ou similar, livro, impresso, anotação ou, finalmente, após a prova, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico terem se utilizado de meios ilícitos na realização delas. Ou seja, nada de cola, nada de pesca, seja lá como você nomeia essa prática, nada de consultar qualquer material, exceto a sua própria memória. Então é isso, né? Convém você olhar atentamente isso aqui, convém você conversar com o seu tutor, ter uma orientação da sua igreja, do seu tutor na sua igreja, para que você seja acompanhado e orientado em como proceder com essa prova. Em alguns casos você pode fazer a prova em um seminário, né? Os seminários recebem pessoas que vão fazer a prova lá presencialmente. Em alguns casos você pode fazer a prova à distância, tendo o acompanhamento de alguém. Okay? Em geral é isso, né? Acabei comentando um pouco de cada uma das provas aí, né? Se você tem mais dúvidas, deixa aí nos comentários e aí eu avalio se convém, se eu consigo um espaço aqui para fazer mais conteúdos como esses. Demanda de vídeo tem demais e nem sempre eu encontro espaço para fazer, mas a gente pode dar uma prioridade aí se for útil, se a gente achar que de alguma forma existem várias pessoas aí que precisam desse tipo de ajuda, desse tipo de suporte, né? Mas por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal, e boas provas! Tchau, tchau!